E eu vou começar pela Cláudia Wong, Business Information Security Officer na Natura. Seja muito bem-vinda. Olá. A nossa próxima participante, a Eva Pereira, CMO na Wonsi. Seja bem-vinda ao palco. Também vou chamar ao palco a Débora Bortolazzi, Commercial Operations and Digital Products Director for B2B, Vivo Telefônica Brasil. Seja bem-vinda. A nossa outra convidada, o nosso painel está florido, né, gente? Tem mais, acho que é o painel que vai receber mais convidadas, ou convidados no caso aqui, tá? Nossa outra convidada é a Regina Malta, diretora de Gestão de Riscos no Grupo NC. Seja bem-vinda. Agora, para fechar com chave de ouro esse super time, eu quero chamar ao palco também a Tatiana Conceição, CIO na Santa Casa da Bahia. Seja bem-vinda. A mediação desse painel vai ser feita pela Elisa Boll, diretora de Recursos Humanos na Fortinet. Seja bem-vinda também. Vamos fazer os testes nos nossos microfones, estão funcionando, tá certinho? Antes de a gente começar, uma dica para quem está aí no fundo da sala, de pé. Temos alguns lugares ainda aqui, ó, nas primeiras fileiras. Então, por favor, se acomodem, cheguem pertinho aqui da gente. Nosso painel vai começar daqui a pouco. Então, por favor, quem está no fundo da sala e não tiver lugar, temos alguns lugares aqui na frente. Bom painel para vocês. Obrigada, Dani. Esse painel está incrível. Não só florido, com uma diversidade maravilhosa, que é o que a gente gosta, né? Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo está acordado, já pegaram o seu café, sua água. Tem muita coisa gostosa para a gente curtir, trocar e vivenciar nesse encontro. É uma alegria, uma adrenalina, uma energia incrível. Depois de 2 anos, a gente conseguir estar de volta e seguir, né, com esse caminho que nós temos aqui como responsabilidade de tantas coisas que a gente tem escutado durante esses painéis. Agradeço a cada um de vocês. É uma honra para mim poder participar, aprender, trocar, vivenciar. E por isso nós vamos ter um painel bastante diferente, tá? A ideia aqui realmente é a gente poder contar um pouco mais das experiências, trajetórias de vida, pessoal e profissional de cada uma dessas mulheres que tem feito e realizado um impacto incrível no mundo da cyber. Mas não só nisso, também nas responsabilidades que elas encontraram como profissionais dentro da indústria de tecnologia. Então, para começar, nós começamos ouvindo muito, né, de alguns palestrantes, a questão da transformação, evolução, futurismo. E por quê? É o que a gente está vivendo. E tudo isso traz muito conceito de talento humano, capacidade humana. O que nós precisamos? O que nós encontramos? Quais são os nossos desafios hoje, cada um de vocês, quando estamos buscando esses talentos na cyber? Conta um pouquinho mais para a gente quais são os desafios, as trajetórias e as soluções encontradas para encontrar esses talentos na indústria na qual vocês atuam. Eu posso começar? Bom dia a todos. Acho que a gente tem um desafio, inclusive, como setor, não só de buscar, mas de capacitar. Né? Quando a gente fala de talento, e eu olhei para essa sala, a gente falando de diversidade, a hora que eu estava ali, falei, nós precisamos trabalhar também para um mundo mais diverso, mais inclusivo. E a Marta falou de manhã que as mulheres não nascem na tecnologia. Então, a gente tem que incentivar, né? E não só as mulheres, mas eu acho que toda essa nova geração a estudar tecnologia, e como setor, entendo que a gente tem uma responsabilidade, inclusive, nisso. Quando a gente fala de programas de certificação, de academia, porque senão fica a gente brinca de rouba-monte, né? A gente vai roubar na casa de alguém e a gente começa uma escalada de busca de profissional que é finito. Então, de verdade, cada vez mais é incentivar, é ajudar o currículo. A gente tem essa conversa hoje. Na Vivo, a gente apoia, inclusive, educação, é um dos pilares da organização, onde a gente começa a discutir novos conteúdos programáticos para o segundo grau técnico
de formação. A gente precisa abrir essa agenda também para começar a criar essa nova geração aí de talentos, né, que vem compor um mercado super concorrido. E falando de formação, acho que a gente também tem a responsabilidade de criar consciência. A gente está falando de cibersegurança aqui, de ransomware, de ataque, né, de red team. Muitas das pessoas no nosso dia a dia não sabem o que é o segundo duplo fator de autenticação, né? A gente tem também a responsabilidade de criar isso na nossa família, nos nossos filhos. Eu falo de cibersegurança, assiste lá um programa domingo à noite, geralmente tem alguma notícia lá. E eu entendo que é isso, não basta só a gente buscar, né? A gente tem que ajudar a treinar, a gente tem que ajudar a capacitar, a gente tem que liderar academias para trazer mais e mais profissionais dentro desse universo tão intenso de tecnologia, que não é só cibersegurança, mas que toda a tecnologia passa por cibersegurança. Obrigada, Débora. Alguém mais? Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço aqui o convite da Fortinet, representando aqui pelo Vitor, pelo Alexandre, que o convidaram para estar representando. Quando a gente fala de mulheres na área de cibersegurança, a gente busca também exemplos. Eu acho que a gente também busca alguns exemplos, e esses exemplos nos inspiram dentro da nossa carreira profissional. Na minha convivência de longos anos na Fortinet, considerando, trabalhando com infraestruturas críticas, trabalhei com a turma aqui da Prodeb, o Vlad, o Sidney, aqui que hoje é Fortinet. A Vanessa foi uma pessoa aqui que hoje não é mais Fortinet, mas está representando muito bem a área de cibersegurança e mulheres. Então, a Vanessa foi uma pessoa que inspirava muito a gente dentro do trabalho, dentro dos desafios que a gente tinha de manter uma infraestrutura de governo do Estado, onde tinha serviços essenciais que não poderiam parar a qualquer momento, né? Então, garantir a alta disponibilidade era importante. Hoje, na área que eu estou, na área de saúde, e a gente para discutir. Saúde é tão mais importante ainda. É o nosso primeiro pilar que a gente tem que se preocupar, porque se a gente não tiver saúde, a gente não não vamos conseguir ter a nossa família equilibrada e não vamos conseguir ter o nosso trabalho. Então, pensar em pessoas que nos inspiram, acho que é um primeiro ponto importante dentro de uma empresa, e a gente tem que ser esse exemplo de levar essa solução, levar as estruturas de segurança para mostrar para as mulheres, para todos que isso é possível ser feito. E eu já estou deixando minha contribuição aqui para a próxima geração, ou seja, há anos e anos atrás, dentro da Prodeb, eu levei uma vez a minha filha de 4 anos, e ela um dia virou assim, quando eu crescer, nem falava direito, mas ela falava assim, quando eu crescer, eu vou trabalhar nisso aqui e quero ter um Palio. E hoje, com 23 anos, 2 anos formada em engenharia de computação, está trabalhando numa multinacional na área de cibersegurança. Então, acho que isso nos inspira a ser exemplo e mostrar que a gente pode ser exemplo para muitas outras. Parabéns, inspiração na própria casa. E nós somos mulheres inspiradoras, né? Na nossa família, no mercado, e muito dessa inspiração vem do que a gente realizou, do que a gente conquistou, porque a transformação, a mudança parte de nós. Nós temos que buscar esse posicionamento no mercado, buscar as capacidades, habilidades, para encontrar esse posicionamento na área que a gente quer. Porque hoje o mercado de cyber é incrível. Se a gente olha, né, todas as empresas que vocês trabalham, a própria Fortinet, a disponibilidade de vagas é algo que tem só aumentado, porque é o mundo do futuro, o mundo do presente. E nós estamos aqui como transformação desse mundo. Então, que sejamos esse fator de transformação, nós mesmos, através de inspiração, através de habilidades técnicas, comportamentais, que é o que a gente busca hoje no mercado, né? Mas eu tenho certeza que algumas de vocês querem contribuir um pouco mais. Sim, com certeza. Primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que quando a gente fala de talentos em cibersegurança, que bom que muitas empresas já estão abrindo mais oportunidades para mulheres. Eu vejo muitas vagas afirmativas para mulheres, mas eu acho que a gente precisa também tomar um pouco de cuidado na abordagem, né? Falo aqui de experiências pessoais que eu mesma já vivenciei, no sentido de falar para a candidata, olha, você já está um passo à frente porque você já é mulher, a empresa ela quer recrutar mulheres. Mas será que essa fala, de fato, a gente está motivando a candidata ou a gente já está colocando ela no patamar abaixo? Eu acho que a gente precisa promover esse recrutamento de uma forma também
igualitária, né? Então, quando eu participo de processos seletivos para recrutar talentos do mercado, por mais que a gente tenha assim, uma preferência para trazer mulheres de cibersegurança, eu tomo muito cuidado para não deixar isso explícito para a candidata. Eu acho que a gente precisa reconhecer o talento da pessoa, seja soft skills, seja hard skills, mas não necessariamente qualificá-la pelo gênero, né? Então, acho que esse é um ponto bem que a gente precisa tomar um cuidado de ser o agente transformador, como você bem comentou. Esse é um ponto bem... impostoras, verdade? A transformação, normalmente, parte de nós, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque nós mesmos passamos a buscar essa discriminação contra nós mesmos, onde não existe. Nós somos fator de transformação e o mercado tem mudado. Hoje, diversidade não é só diversidade de mulheres, é diversidade de tudo. Tem uma diversidade incrível hoje no mundo de negócio. Tá? Então, que a gente tenha muito essa atenção, realmente conheça e acredite que há uma transformação muito viva e muito presente, muito bacana hoje no mercado de trabalho. Mas vamos lá, vamos escutar um pouquinho mais aqui desse lado. Vamos. Eu acho que a profissão ainda de tecnologia, assim como algumas outras profissões, onde eu vejo lá na indústria, por exemplo, a área de engenharia, ainda são profissões que elas são mais masculinas ao olhar do público em geral. Então, você tem uma dificuldade da menina, quando ela está querendo definir o que ela vai fazer da vida, em falar, pô, eu posso ir por esse caminho também. Então, eu tenho um exemplo, a filha da minha babá, ela está nessa fase justamente agora de escolha do que ela quer fazer. E eu tenho tentado orientar ela para ir para esse caminho. E mostrado, olha só quantas oportunidades, olha só o que você vai aprender, por onde você pode circular. Então, eu acho que tem um pouco desse preconceito ainda e de dizer que é um tipo de profissão mais destinada a homens do que a mulheres. E concordo que o aprendizado, incentivar a aprender, a estudar, é algo que a gente tem que fazer o tempo todo com o nosso time, enfim, é isso. A Marta mesmo trouxe um conceito muito bacana, que eu acredito que todos nós estamos de acordo, é começar com as crianças, né? Começar realmente a ser mentoras das crianças, que é o futuro da nação, com os jovens, com as diferentes gerações, que hoje é o bacana dentro das empresas, né? Então, tudo isso é o que a gente tem que investir, fazer mentoria, trazer essa mensagem, essa inspiração, para fazer esse fator transformativo. E é bem isso, desde criança mesmo. Eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 2 anos. A de 4, ela ama a princesa, tem um monte de fantasia. Esses dias teve uma festa infantil a fantasia, ela queria ir vestida de Hulk. Fomos lá e compramos uma fantasia de Hulk. Por que ela é menina, ela não pode vestir a fantasia de Hulk? Então, isso não quer dizer nada, né? Não vai traçar a personalidade da menina ali, porque ela está escolhendo numa festa, quando criança, ainda ir de Hulk ou ir de princesa. Então, eu acho que falta um pouco de desmistificar isso. Isso é para menino, isso é para menina. Pelo menos a minha vivência me mostra isso. E somos todos responsáveis por isso, para trazer esses conceitos, essa mensagem e essa mudança entre as pessoas, tá? Mas vamos lá, Eva, conta um pouquinho mais da sua trajetória dentro desse aspecto de talento humano na indústria que você atua. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu quero complementar a fala das meninas com relação ao sentir. Sentir, o que isso tem a ver com tecnologia? Quando a gente olha para o processo todo em que estamos envolvidos, a gente fala de processos, pessoas e tecnologia. Só que a gente costuma dizer, é um tripé. Mas será que é um tripé mesmo? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente pode ter a melhor tecnologia, vai Fortinet, mas se nós não tivermos pessoas qualificadas e conscientizadas para utilizar, para instalar, para colocar na bancada, para testar, para operar, não vai funcionar. Nós podemos ter processos lindos escritos, mas se as pessoas não estiverem envolvidas e sensibilizadas com a cultura dentro de si do processo, ele é uma pilha de documentos, é uma pilha de arquivos no servidor, no file server. A gente precisa começar a olhar pessoas como pessoas, na sua essência, independente do gênero delas. A gente ouve muito, né, e aí eu falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho com segurança da informação há 25 anos. Eu comecei na barriga da minha mãe, tá? Então, e desde então eu venho ouvindo, mas segurança não é para mulher. Porque o mercado é predominantemente masculino. Mas olha que lindo.
Se eu olho para toda a audiência hoje, eu consigo ver mais mulheres. Isso é lindo. Porque será que é só o homem que consegue fazer uma tecnologia avançar para que as coisas aconteçam dentro de tecnologia, dentro de segurança? Claro que não. A gente tem características, tanto masculinas como femininas, que servem para todos os mercados. E a gente precisa pensar pessoas como essência. Homens têm excelentes qualidades que nós, mulheres, precisamos aprender com eles. Como foco, como a objetividade, como a garra de ir lá e pesquisar e fazer. Não sei fazer, mas eu vou e meto a cara assim mesmo. Mulher tem um pouco mais de cuidado, mas tem uma visão mais ampla, tem o olhar do todo, tem o olhar do carinho, tem o sentir. Então, todos nós temos o que trocar. E acho que um dos segredos de começar tão cedo numa área de segurança em que não existiam quase mulheres, ter a felicidade de ver várias mulheres hoje trabalhando com tecnologia, e se eu perguntar para todas elas hoje, para todas as que estão aqui, teve um fator muito importante, o de fazer as coisas com coração, o de sentir, de ir lá e fazer acontecer. Então, quando a gente pensa em profissionais e a falta de profissionais que nós temos, a falta de profissionais ela é independente de gênero. A gente tem um apagão de profissionais e todo mundo que precisa de alguém na sua equipe está aí pedindo para o pessoal do RH há muito tempo conseguir repor essas vagas. Então, a gente precisa não só pensar nas pessoas como os hard skills que elas têm, mas investir em pessoas para os soft skills. Sentir ao primeiro delas, estar disposto ao primeiro delas. A gente vive uma consequência de uma pandemia que deixou todo mundo fora da casinha. Todo mundo, ninguém se salvou. E agora é o momento, e eu convido aqui, tem vários clientes e vários integradores que também contratam, que pensem nos seus colaboradores como pessoas. Assim, e deem oportunidades de investir nessas pessoas para que elas tenham um desenvolvimento além do hard skill. Porque a gente contrata por conhecimento e demite por comportamento. E aí essa rotatividade louca que a gente está vendo no nosso mercado. Então, empresas, gestores, comecem a olhar para a sua equipe e para as pessoas que vocês querem desenvolver com mais sensibilidade. São pessoas. No final do dia, quem entrega são pessoas. Nós estamos aqui hoje e nós vamos fazer relacionamento com pessoas. Nós vamos para casa, relacionamos com pessoas. Na nossa empresa, falamos com pessoas. Então, é em pessoas que a gente precisa investir. Obrigada, Eva. Tem muitas perguntas que eu acredito que cada um de nós, com certeza, já recebemos. Mas qual é o perfil do profissional de cyber hoje em dia? Porque a gente fala de tanta tecnologia, evolução, de hard skills, human skills, mas qual é realmente o perfil que nós estamos buscando hoje no mercado? Vocês podem quebrar um pouco mais, contar o que vocês veem como perfil, principalmente na indústria que vocês atuam? Até mesmo para a gente poder compartilhar e trocar aqui informação e ver se realmente é o que a gente tem que buscar. Porque a marca mesmo trouxe para a gente um conceito muito bacana. Não é pensar só no hoje, é pensar no futuro, sermos mais estratégicos, pensarmos mais a longo prazo, né? Então, será que a gente está pensando a longo prazo nesses perfis? Será que nós estamos preparando esses perfis para poderem estar realmente nesse boom dessa indústria? Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais como é que vocês definem conceitos desse perfil do profissional da cyber. Eu definiria como atitude. Acho que a pessoa tem que ser protagonista, tem que ter boa vontade de aprender, porque o hard skill é fácil de treinar. A gente consegue prover treinamentos, capacitações, certificações, então isso, de fato, a pessoa acaba aprendendo. Mas eu acho que ter a atitude, ter assim, um senso de dono, ter a pessoa que é proativa, que tem aquela... de fato, se sente protagonista em toda e qualquer entrega que ela está comprometida, faz toda a diferença. Eu acho... Vai lá.
Eu acho que esse perfil também tem que passar por uma análise crítica. Essas pessoas têm que hoje analisar aquele dado, aquela informação, o que aquilo está alinhado ao negócio, o que é a estratégia daquilo. Não simplesmente ser mais nada, um serviço operacional que tem um monitor que está olhando aqueles números e não diz nada. Então, isso independe de quem estiver fazendo esse serviço. Então, análise crítica, ter agilidade, ou seja, nós estamos num mundo disruptivo, não dá para ficar com aquela informação parada, esperando para ser tratada na próxima semana. Então, todo mundo já sabe aqui, porque quando vai ser atacado, não, nós somos atacados todos os momentos, só que nossas barreiras de proteção estão sendo eficientes. Mas no momento que não for eficiente, como é que você vai montar um cenário de crise, como é que você vai trabalhar com aquela ação de segurança para ser eficiente e resolutivo da melhor forma possível? Você vai parar seu negócio? Não. Então, o que é que seu negócio vai acontecer? Particularmente na área de saúde. A gente tem estruturas montadas lá e a gente faz um plano de qualidade muito trabalhando com as áreas. Cada enfermeira, cada médico, como é que você vai trabalhar na hora que não tiver o sistema? Existem as estruturas, porque o médico não vai poder parar de atender um paciente. Tem casos que aconteceram na pandemia de pacientes até que morreram porque chegou no hospital e disse que o sistema estava parado. Não existe isso na área de saúde, então a gente tem que estar se preocupando muito com esse atendimento. Então, essa análise crítica do momento, de como tem que ser feito, com uma inteligência emocional para trabalhar dentro dos momentos de estresse, eu acho que são os assuntos diferenciados do momento. Elisa, a gente fala muito de curiosidade, de colaboração, e cada vez mais colaboração, né? A gente, semana passada eu estava num evento e a gente falou, teve uma pesquisa do futuro dos empregos, né? The Future of the Jobs 2020, e lá tem uma série de competências, os 10 skills mais relevantes. Dentre eles, resiliência, curiosidade, capacidade de aprender e muita capacidade analítica. E aí a gente volta, acho que para um cerne aqui de discussão, que é o quanto, e o ponto que ela tocou, o quanto que a gente insere esses profissionais hoje nessa matemática, ciências, tecnologia, que faz com que a gente tenha esse perfil analítico, né? E seja capaz de aprender o que vier pela frente, porque a tecnologia vai muito rápido. E a gente tem que ter times que consigam se mobilizar numa crise, trabalhar em conjunto, dar direcionamento, e colaboração. A gente tem muito isso também dentro do core da nossa busca de profissionais, porque é difícil. Hoje você está com esse time aqui trabalhando, amanhã você tem que ir para um squad de uma outra crise, e o profissional tem que ter essa flexibilidade. Quero até pegar um gancho nisso. Acredito que a pandemia foi um aprendizado, e tem sido um aprendizado para todas nós, porque o profissional teve que ser criativo, curioso, usar da inteligência emocional para as dificuldades que nós nos encontramos de estar em casa, né? De adaptarmos uma nova realidade. Para alguns talvez fosse mais fácil, mas para outros não. Foi onde gerou muitas doenças, enfermidades, depressões, divórcios, situações em quais não estávamos preparados. Essa é a realidade do ponto de vista humano, né? Mas com a pandemia, o contexto do perfil do profissional foi mudado. Talvez não tanto só nos skills técnicos, sim, são importantes, mas muito mais os skills humanos. Como lidar com essas crises? Como lidar com uma pandemia? Como lidar com o mercado que tem mudado, transformado? Como ser curioso com esse mercado? Como usar a sua inteligência emocional, que a gente fala tanto, mas a gente não utiliza dentro do contexto que deveríamos utilizar, né? Então, muito bacana isso, porque eu mesmo senti na área de recursos humanos na Fortinet, e estamos sentindo toda essa mudança, essa adaptação, principalmente do perfil das pessoas que nós estamos encontrando. E algo que eu adorei que você falou, atitude. Eu sempre falo, se você tem atitude, você tem tudo na vida, né? Porque é a base do que a gente quer, do que a gente tem que focar, do que a gente tem que buscar como profissionais. Muito obrigada, pessoal. Eu completo, todas essas características são super importantes, mas tem uma que é a principal. A gente pode ter todas as oportunidades na vida, mas se a gente não olhar para a gente, ter o autoconhecimento e aproveitar, como a Cláudia comentou, ter a atitude de aproveitar as oportunidades, a gente também não consegue chegar em lugar nenhum. Eu vou trazer um exemplo. Nós, o ONCE, temos vários trabalhos de mentorias e de oportunidades de
além de autoconhecimento, de formar profissionais. O objetivo principal da UONCE é formar profissionais, empoderar as mulheres, não empoderar na forma banal, como a palavra virou na sociedade, mas empoderar de dar mentorias, dar conhecimento, dar condições para que as mulheres possam ser inseridas no mercado de trabalho. Mas ainda há muito que aprender. Com a Fortinet, nós fizemos uma parceria em que nós formamos uma série de profissionais. E, com exceção de outros parceiros, a Fortinet abriu para o mercado inteiro. Nós abrimos, né, para o mercado inteiro. Do número de pessoas formadas, 80% foram aproveitados pelos homens. 20% eram mulheres apenas. E o foco eram elas, com mentoria e tudo mais. Então, eu chamo a atenção com este número. Não é ruim que os homens tenham feito a formação, muito pelo contrário. Falando no aspecto ONCE, que empodera mulheres para o mercado, faltou a atitude, faltou deixar de lado a síndrome do impostor. Então, aproveitar oportunidades abre portas. Não sei, tudo bem, vai lá, mete as caras e aprende. E é isso que a gente quer, aproveitar a oportunidade aqui para que essa troca exista. Né? O que a gente pode aprender com o outro e o que a gente precisa olhar para a gente para ter autoconhecimento e conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado hoje tem. E hoje nós temos vários programas com vários fabricantes que abrem esse espaço para pessoas que inclusive não são da área, mas que elas possam aprender e vir para a área de segurança. Estão todos convidados a conhecer o nosso trabalho. Acho que complementando, o perfil colaborativo acho que é algo essencial. A gente não consegue fazer nada sem o outro. Então, eu não consigo determinar um calendário de atualização de PET sem lá entender com o negócio se aquelas datas são factíveis para o negócio. Pode ser que as datas que para mim é algo legal, bacana, para o negócio vai impactar a pré-alta, vai impactar um determinado período do mês que você tem fechamento. Então, eu acho que esse perfil colaborativo, escutar o outro, botar todo mundo numa sala para você discutir um problema e sair dali todos com uma solução e sem buscar o culpado, é uma coisa que a gente busca dentro de todo o time, de toda a estrutura onde eu estou inserida lá dentro do Grupo NC hoje. É ter esse perfil colaborativo e de escutar o outro, é de chamar todo mundo para resolver determinada situação. Muito bacana que vocês compartilham conosco, porque isso talvez possa abrir a mentalidade, a percepção de vocês, né, que estão buscando o plano de carreira, que estão buscando posicionamento, transformação na sua carreira. Então, acho que tudo isso que vocês colocaram é muito válido e cabe a nós um momento de reflexão, de avaliarmos onde estamos, onde queremos estar com o futuro. Agora, falando um pouquinho mais de vocês, mulheres inspiradoras, que têm construído uma história incrível, né? Como ser multidisciplinares. Nós falamos tanto durante alguns painéis, né? Essa questão de fazer várias atividades, sermos ágeis, inovadoras. Como fazer isso sendo mãe, esposa, amiga, filha? Conta um pouquinho mais como é que tem sido esse desafio para cada um de vocês. Bom, eu sou mãe da Ana Beatriz, de 10 anos. E aqui tem várias pessoas que já trabalharam comigo, já me viram carregar o bebê conforto para dentro do escritório, para dentro do evento. E não é fácil. Esse mito de, é multitask, dá conta de tudo, super-herói, isso já caiu por terra. Né? Porque, estudem, se matem enquanto eles dormem e têm um AVC. Então, é importante que a gente saiba dosar as responsabilidades, sim, mas ter tempo de qualidade, respeitar o seu corpo, e eu digo isso porque vai ser a primeira vez que eu vou assumir isso num evento, essa história de estude e trabalhe muito enquanto eles dormem e eu não dormia. Eu ganhei de presente do universo um AVC, há 6 anos atrás. Isso me fez refletir muito sobre qualidade, sobre o que eu quero e aonde eu quero estar. Então, ser multitask, sim, a gente tem características que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter visão 360 graus, mas isso não é ser super-herói.
Qualidade de vida é importante. Dinheiro é importante, mas a família é mais. Olha, eu sou mãe de 2 meninas pequenas, Beatriz e Maria Eduarda, uma de 4, uma de 2 anos. Não é fácil conciliar casa, trabalho, marido, crianças, é bem complicado. Eu tenho muita sorte porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Então, se não fosse essa rede de apoio, talvez eu não estaria aqui hoje, porque eu acho que eu não daria conta de fazer tudo o que eu me dispus a fazer. Então, ter essa rede de apoio é muito importante. E o equilíbrio que você falou é extremamente importante. Há 2 anos atrás, na minha 2ª gravidez, eu tive uma complicação pós-parto e eu quase morri. E dali em diante, muita coisa ressignificou. Então, o ficar no trabalho das 8 a não ter hora para ir embora, para mim não é mais uma escolha. Deu 6 horas da tarde, tendo trabalho ou não, eu vou embora para casa. É claro que quando tem um comitê, alguma coisa específica, você fica até mais e aí eu passo um tempo de qualidade com a minha família. Então, eu acho que ter esse equilíbrio, saber dosar e falar, dar um pause, a hora que você precisa, aqui acabou o trabalho, aqui eu estou entrando em casa, meu celular está aqui, 10 horas da noite, depois que as meninas estão dormindo, eu posso até ir lá, dar uma olhadinha, mas ter esse equilíbrio eu acho que é fundamental, senão a gente enlouquece. Bem, há um ano atrás eu li um livro que eu achei assim, bem interessante, da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Então, eu comecei muito revalidando algumas coisas, porque tinha uma responsabilidade muito grande, a gente se cobra por si, por todas essas vertentes que a gente tem que trabalhar, mãe, esposa, filha, pais ficando mais idosos, então exige mais cuidado, líderes que cobram das questões do dia a dia, então eu disse, espera aí, vamos pensar E tinha uma cobrança muito em mim mesma, então eu me cobrava muito por tudo aquilo de que tinha que ser a perfeita, a fazer o melhor, e isso não é assim que a gente quer, temos que reconhecer as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, os nossos anseios, mas os nossos desejos, a nossa vida continua fora do trabalho, a gente tem algo muito importante, que é a nossa saúde, e se a gente não cuidar da nossa saúde agora, a gente não consegue fazer nada. Então, eu insisto de novo, porque a gente tem visto bem o bem-estar que a gente precisa dar, e isso a gente precisa também estar bem para passar para a nossa equipe, para os nossos colaboradores, nossos liderados. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, fazer, desenvolver, dar os resultados, tudo que a empresa espera? Então, acho que é trabalhar a nossa vulnerabilidade e o nosso autoconhecimento. Bom, é desafiador, né? E eu acho que não é só para a mulher, é desafiador para todos nós. O mercado de trabalho é muito intenso, o mundo corporativo é muito intenso. Eu tenho 2 filhos, um é um atleta, joga futebol, e uma menina que quer estudar tecnologia, eles são adolescentes. E quando eu comecei minha carreira, quase 30 anos atrás, a gente entrega, né? A gente começou lá no Kids. Eu era técnica de campo, configurava equipamento, ia atender cliente na rua. Eu ficava de pager, não tinha celular. E às vezes eu chegava e o cliente perguntava assim, não, mas que horas o técnico vai chegar? Né? Eu falava, não, mas eu sou técnica. E eu não me dava conta que aquilo era assim, na verdade, era um preconceito de competência, né? E nunca me dei conta disso, e trabalhei, e engravidei, fui promovida grávida, e dividi com os meus filhos essa história, com a minha família, tenho uma rede de apoio imensa, e eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é gente, que a gente é ser humano, que a gente erra, que a gente também tem, né, dificuldades ao longo da nossa carreira, e que a gente tem equipe, que a gente tem time, que a gente tem gente que nos apoia. Então, a gente tem que confiar nas nossas equipes, para que a gente consiga dar conta de tudo, porque senão a gente não dá conta. E para mim é um orgulho, hoje, a pandemia ensinou para as nossas famílias o que é o nosso trabalho. E semana passada, eles me mandaram um vídeo no evento que a gente estava e falaram assim, mamãe, a gente entendeu o quanto é difícil isso aí que você faz. É isso, acho que a gente tem que dividir um pouco dessa carga, né? Compartilhar, que é só assim que a gente consegue ter qualidade de vida, ter cabeça fresca para direcionar, para atuar, e para inspirar, porque eu acho que no fim também isso vira uma inspiração para os nossos filhos, né, de buscar uma carreira, de buscar uma posição, uma oportunidade. É isso.
Não quero ser repetitiva, eu concordo com todas aqui, mas eu acho que de fato, conhecer os nossos próprios limites. Acho que isso é importante para conseguir dosar carreira, enfim, família, né? E aí, só para fechar aqui, no meu caso em particular, eu tive, enfim, meu pai, ele passou por 7 anos na luta contra o câncer e isso, de fato, abalava bastante, tanto a mim quanto os meus familiares. E um feedback que eu tive na minha antiga equipe foi que, quando eles descobriram do que eu estava passando na época, eles me falaram: nossa, Cláudia, eu não sabia que você estava passando por isso, porque você entra tão sorridente nas reuniões, você tem uma energia boa, né? E ninguém imagina do que você está passando. Então, às vezes, é o que eu digo, às vezes a cobrança está muito mais dentro da gente do que as pessoas que estão ao nosso redor. O bate-papo está muito bom, mas infelizmente a Dani já está dando uma olhadinha, está finalizando. Queria agradecer novamente a participação de vocês, de poder compartilhar de uma maneira muito autêntica, vulnerável, que eu acho que isso é importante como ser humano, né? Do que vocês estão vivendo, o que vocês estão construindo, o que vocês estão transformando, que essa mensagem, que essa realidade de todas nós seja uma mensagem para vocês, porque, como falamos, somos transformadores desse futuro, e o futuro é agora. Somos responsáveis pela diversidade, pela inclusão, pela busca desses talentos, por essa capacitação, por essa inspiração dos profissionais hoje no mundo da cyber. Que também tenhamos esse compromisso, sejamos esse movimento de transformação. Muito obrigada, desejo a vocês muito sucesso, saúde, que também precisamos, e obrigada, Dani, pela oportunidade. Excelente,